Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um encontro da nossa série Mundo em Debate. Estamos novamente aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares para trabalhar um tema bem interessante aí para os nossos vestibulares. Eu sou o professor Corrêa e postei no Facebook, no dia 5 de abril, uma matéria interessantíssima que fala de um terceiro polo. Opa, peraí, acharam um terceiro polo? Nós vamos ver o porquê desse termo. E o pior, ele já está derretendo. Então tem tudo a ver com os nossos grandes vestibulares. Vamos lá. Essa aqui é a matéria publicada no site BBC News, BBC Brasil. Tá? Para quem não sabe, a BBC é uma agência britânica estatal de notícias e já há alguns anos tem o site BBC Brasil, que é bem interessante para a gente e gratuito. E essa matéria que eu escolhi, matéria postada no finalzinho de janeiro deste ano. Olha aqui, ó, olha o título. O que é o terceiro polo que corre o risco de derreter e afetar mais de 1 bilhão de pessoas? Vamos falar um pouco sobre esse tal terceiro polo. Por que terceiro polo? O termo terceiro polo tem tudo a ver com os dados presentes aqui nesses gráficos de setores cuja fonte é a Sabesp, avisando que outras fontes podem trazer informações desencontradas, mas nas duas últimas categorias, a água presente na atmosfera e a água presente nos rios e lagos, o que não vai interferir em nada o nosso papo de hoje. Por quê? Porque vamos verificar o gráfico. 97,5% de toda a água do planeta é água salgada, água imprópria para o consumo humano, consumo animal. E só 2,5% da água do planeta é água doce. E onde nós vamos encontrar a maior parte da água doce? Quase 70% de toda a água doce do planeta nós encontramos nas geleiras. Então eu posso imaginar nas regiões polares as duas maiores geleiras, os maiores volumes d'água doce. E quando a gente pensa no terceiro polo, que é levantado no título da matéria, o que seria o terceiro polo? Tá? Parte do Tibete, parte das montanhas do Tibete. Uma área gigantesca com inúmeras geleiras. E essas inúmeras geleiras têm um volume d'água semelhante ao volume d'água que encontramos nos polos. Daí o termo terceiro polo, associado a grande volume de água doce, de água que nós podemos consumir própria para o consumo. Esta porção do Tibete, essa fração do Tibete, que tem algo em torno de 150 mil quilômetros quadrados, na matéria fala pouco mais de 100, mas verificando esse pouco mais de 100, nós estamos falando de 150 mil quilômetros quadrados. Só para ter uma noção, o estado de Pernambuco tem 98 mil quilômetros quadrados. Então fica interessante assim poder visualizar do que estamos falando. Seria um estado de Pernambuco e meio. Tá? É um pedaço do Tibete, é a parte mais ao sul, mais próximo da fronteira com o Nepal, com a Índia, tá? Da região ali, é uma porção do Himalaia, que faz parte desse grande conjunto chamado Tibete, que nós vamos ver bastante também em outros encontros. Esse lugar é conhecido pela população local como Hindu Kush. Hindu Kush. Bom, e para a população local, são montanhas sagradas, são montanhas que não devem ser perturbadas, ou haverá grandes consequências catastróficas. Agora é óbvio, né? O mundo da ciência não vai seguir estas crenças, embora os cientistas concordam com tem algo acontecendo. Essas geleiras estão derretendo e eu posso imaginar consequências catastróficas. Se eu estou considerando ser o terceiro polo pelo volume d'água e por abastecer bilhões de pessoas, então é óbvio que o derretimento traz consequências catastróficas. Nós temos que observar que as geleiras do Hindu Kush
ou simplesmente HKH do inglês, essas geleiras, elas são responsáveis pelo abastecimento, pela formação dos 10 maiores rios da Ásia. 10. Dentre eles, o rio Ganges, que além da importância pela água, tem todo um valor, né, uma importância religiosa para o povo hindu. O rio Amarelo, o rio Yangtze, que é o maior dos rios chineses, onde está a maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica de Três Gargantas, que a foz está em Xangai, que é a maior das cidades chinesas. Então, nesta região montanhosa, você tem 240 milhões de pessoas vivendo nessas áreas. 240 milhões, é mais que um Brasil. E que, se você olhar no total dessas bacias hidrográficas, você chega a 1/4 da população do planeta. 1/4. Tá? E aí, o que eu posso imaginar, o que nós podemos imaginar, o que a matéria destaca? Que essas montanhas, consequentemente as geleiras, elas funcionam como uma espécie de caixa d'água. Porque do degelo você tem a formação de 10 rios de grande porte e esses rios abastecem 1/4 da população de todo o planeta. Então daí o apelido de caixa d'água da Ásia. O problema, as geleiras estão derretendo. Num primeiro momento, o derretimento das geleiras provoca um aumento do volume d'água destes rios. E eu já posso pensar em grandes enchentes, inundações, o que obviamente é problemático. Mas a médio prazo, de médio para longo prazo, algo que pode ocorrer neste século se nada for feito, se continuar esse processo de derretimento, podemos imaginar que com o tempo os rios vão perder o volume, porque as geleiras formam as nascentes. E daí, né, com um menor volume d'água, já posso imaginar migrações, podemos imaginar conflitos regionais pelo controle desta água, né? Então estamos falando das montanhas do Hindu Kush, a caixa d'água da Ásia. Vamos fazer essa analogia. Onde está a caixa d'água das nossas casas, nossos prédios? Lá em cima. E de lá vem o quê? Os canos que abastecem banheiro, cozinha, lavanderia e etc. Então é de lá que provém a água, das montanhas do Hindu Kush. Se o volume d'água diminuir, em breve, né, sem exagero da minha parte aqui, mas podemos imaginar 1/4 da população do planeta vai sofrer com a escassez da água, inevitavelmente, migrações e conflitos. Então é algo de extrema preocupação. Quando associamos o Hindu Kush com a caixa d'água da Ásia, a gente pode também lembrar que esse termo é usado aqui no Brasil. Quando falamos do bioma cerrado, o bioma cerrado ocupa essa posição central, né? E uma boa parte dessa posição central é o Planalto brasileiro. É claro que o termo Planalto brasileiro é de uma nomenclatura já antiga, mas nós podemos ter a ideia de Planalto brasileiro como a nossa porção central. E aí? E é exatamente nesse Planalto, ou nessa porção central coberta pelo cerrado, que nós temos as nascentes dos grandes rios brasileiros. E, portanto, temos aqui a imagem dos biomas, onde você destaca o cerrado na parte central, e depois as nossas grandes bacias hidrográficas. E vários dos afluentes do Amazonas, do Paraguai, que é a bacia do Paraguai é o bioma Pantanal. Tá? Várias nascentes que formam, portanto, a bacia do Rio Paraguai, Pantanal, a bacia do Tocantins, a bacia do São Francisco, alguns que formam a bacia do Paraná. Esses rios todos nascem na porção central do Brasil, que está coberta pelo cerrado. Então, numa analogia, nós podemos falar que o Planalto Central, ou esta porção central do Brasil, sem usar a nomenclatura, né, da nossa geomorfologia, é a nossa caixa d'água. E o cerrado é uma espécie de tampa. Por quê? Porque sem a tampa, vento e sol promovem evaporação, né? Por isso temos que proteger a nossa caixa d'água.
Então é o cerrado que protege. Ou também é comum a analogia do próprio cerrado como a caixa d'água brasileira. Por quê? Nesse sentido, o cerrado protege. Só que nós temos a preocupação com o avanço do agronegócio, né? É claro, é o avanço da soja, é o avanço do boi, o avanço do algodão, comprometendo o cerrado. Automaticamente, né, eu posso imaginar que a diminuição do cerrado pode levar à diminuição do volume d'água dos nossos grandes rios. Daria uma questão interessante fazer essa analogia. O que representa a perda do cerrado, o que representa a perda das geleiras, como estamos vendo na matéria. Dá sim, uma questão interessante para nós aqui. O porquê do derretimento? Bom, aí fica fácil, né? O derretimento está associado à elevação da temperatura média global. Está associado à emissão de gases do chamado efeito estufa. E existe uma projeção que, se nada for feito, nós teremos uma redução de 50% do volume das geleiras até o final deste século. Mantidas tendências atuais de emissão de carbono. Se essas emissões aumentarem, aí já dá para pensar numa perda entre 70% e 80%. 70% e 80% dessa geleira pode desaparecer. Daí, né, como eu disse anteriormente, dá para imaginar o que é 1/4 da população do planeta tendo aí uma redução tão drástica de suas nascentes. Certo que a busca pela água, os conflitos pela água se intensificarão. Mas agora, por que o derretimento destas geleiras vem ganhando proporções tão assustadoras? Claro, tem a ver com o processo de aquecimento global? Sim, mas o que acontece é que o chamado terceiro polo ele está aquecendo mais rápido do que o restante do planeta. Mas por que isso aconteceria? O que acontece é que quando você tem a neve, o Sol atinge a neve e a taxa de reflexão da energia que atinge a neve é de algo da ordem de 95%. Isso é o chamado albedo, taxa de reflexão. Vamos imaginar o Sol, que nos envia ondas eletromagnéticas ou luz, que atingindo a superfície, 95% dessa energia é refletida. Por isso mesmo, com um Sol intenso, a neve não derrete. Agora, né, o alto albedo, ou taxa de reflexão, explica o não derretimento da neve, mesmo com o Sol intenso. Isso é um assunto importante para a gente. Bom, agora o que acontece? Com a elevação da temperatura global, a neve está desaparecendo. E assim, o Sol passa a atingir diretamente as rochas. E a taxa de reflexão, o albedo das rochas, não é tão alto quanto o albedo da neve. Então você vai ter uma retenção maior de energia. Eu acredito que todo mundo aqui, num dia ensolarado, já pisou no concreto, ou melhor ainda, pisou na grama, no concreto e no asfalto. Num mesmo ambiente, numa distância mínima, você tem 3 temperaturas completamente distintas. Por que o asfalto é o mais quente? Porque superfícies escuras têm uma mínima taxa de reflexão. Absorve a maior parte da energia e, por isso, a geração desse calor. Então, as rochas, agora sem a neve, recebem diretamente o Sol e aí absorvem essa energia, o que gera mais calor e derrete mais neve. Então, é uma espécie de gatilho, né? E que promove no ambiente local uma elevação acima da média. Outra coisa, o derretimento da neve faz aumentar a umidade do ar. O ar se torna mais úmido e em uma região de montanha, uma das características é o ar seco. E tendo aí essa maior umidade, maior retenção de calor.
porque é uma coisa que a gente esquece quando a gente fala nos gases que compõem, né, esse chamado efeito estufa, que é algo natural, né, próprio aí do planeta, que é uma leve retenção de calor, né, que é fruto dos raios solares. Nós temos que pensar em vapor d'água. Vapor d'água é um dos maiores responsáveis pela retenção de calor, é o princípio de uma estufa, literalmente, né, de uma sauna. E quando você tem o derretimento da neve nessa região de altitude, você cria, né, uma maior umidade, consequentemente, maior retenção de calor. E sem falar da própria poluição, fruto da queima de combustíveis fósseis. Poluição, fuligem, partículas sólidas suspensas no ar, partículas que viajam pela parte, né, mais alta da atmosfera, claro. Nós estamos falando de fenômenos climáticos, eles ocorrem na parte mais baixa da atmosfera, né? Mas se eu pensar aí nesses 10, 12 quilômetros, que é o que interfere na formação dos nossos climas, você tem hoje essas partículas circulando na parte alta, né, da atmosfera. E essas partículas já estão se depositando nas principais geleiras, escurecendo a superfície, fazendo com que a retenção de energia, né, de radiação solar, fique maior, provocando novamente maior aquecimento, consequente derretimento das geleiras. É por isso. Bom lembrar também que quando falamos da Ásia, nós estamos falando de países com populações gigantescas como China e Índia, mas também, esse é um detalhe importante, estamos falando de um continente que está passando por uma rápida urbanização. Então, daí uma maior demanda pela água, no sentido de canalizar, de direcionar esta água para as grandes regiões urbanas que estão se formando. E automaticamente podemos imaginar que essa urbanização ela vai exigir o quê? Geração de energia elétrica. Daí grandes represamentos, como o de Três Gargantas no rio Yangtze, que se tornou a maior hidrelétrica do mundo. Agora, do que adianta grandes represamentos se o volume d'água vem diminuindo? Então, daí a necessidade de controlar esses recursos. E, óbvio, a nossa preocupação, conflitos pelo controle destas águas. Os estudos mostram que só existe uma maneira de proteger esse grande reservatório de água doce. Qual é? Reduzir drasticamente a emissão de gases do efeito estufa. Porque, caso contrário, o derretimento vai promover o aumento do volume d'água. Isso nos preocupa porque, pensando nessas grandes áreas urbanas que estão se formando pela Ásia, a área urbana não suporta um aumento repentino do volume d'água. De imediato, já uma tragédia. Para médio e longo prazo, o contrário. Sem as geleiras, os rios vão diminuir o seu volume d'água. E, claro, coloca em risco a própria existência dessa população, comprometendo o abastecimento, agropecuária e energia. Então, isso é urgente. Não é para próxima década, é para já, para garantir a sobrevivência nessa porção do planeta. Uma outra e última preocupação para essa nossa conversa de hoje, e que a matéria não trata, mas várias outras matérias, inclusive algumas que eu disponibilizei no Facebook, é sobre o permafrost. O que é o permafrost? É um solo encontrado basicamente na Ásia e, como o próprio nome já diz, ele está permanentemente congelado. E o que acontece? O que vem sendo registrado? Com a elevação da temperatura do planeta, parte do permafrost está descongelando. E quando eu penso em solo, eu imagino que o solo possui camadas, que são chamadas de horizontes. E esses horizontes estão carregados de matéria orgânica. Agora, o derretimento vai fazer com que, primeiro, né, o solo comece a se movimentar. Temos a imagem de uma estrada que está já
com uma enorme dificuldade de ser utilizada, porque literalmente o solo sobre a qual a estrada está assentada, o solo está começando a ceder. E você tem já outras preocupações, não só estradas, mas também ferrovias. E tivemos também em 2020 um grande vazamento de petróleo, né? Como o petróleo? O reservatório está depositado, está assentado, construído sobre o permafrost. E a movimentação do solo fez com que o reservatório se movimentasse e rompesse. Posso imaginar um prédio, né, cuja fundação está no solo e agora o solo começa a se movimentar. Obviamente, esse prédio se movimenta ou até mesmo pode cair. E como nessa outra imagem, temos aqui um morador local carregando um marfim de mamute. As pessoas estão encontrando restos orgânicos, tá? Que alguns têm valor comercial, outros não. Agora, qual é a preocupação? Em meio a estes restos orgânicos, eu posso pensar na existência de vírus, fungos, bactérias, outros micro-organismos que estavam lá, fechados, isolados, não estavam em contato com a humanidade. E isso pode trazer seríssimas consequências. Acho que de vírus a gente já está cheio, né? E outra coisa também, essa matéria orgânica, agora não mais congelada, ela vai se decompor. E decomposição de matéria orgânica resulta na emissão de metano. Quando falamos em queima de combustível, falamos em CO2. Aqui, falando de decomposição de matéria orgânica, que ela não ia se decompor, ela estava congelada. Há milhares de anos, essa matéria orgânica está congelada. Agora, o derretimento do permafrost faz com que essa matéria orgânica se decomponha e mais metano na atmosfera. E a retenção de calor por parte do metano é muito superior à do CO2. Então, podemos imaginar que a ação humana, tá, através da queima de combustíveis fósseis, está promovendo uma elevação da temperatura global. Quando esse metano for para a atmosfera, também vai funcionar como um gatilho que vai fazer a temperatura subir numa proporção muito maior do que nós estamos presenciando até o momento. Então, não há dúvida o quanto isso é importante. Ok? Não está na matéria específica, mas vocês vão encontrar em outras matérias, como eu já disse. Bom, então é isso. Acredito ser uma matéria e alguns comentários de grande utilidade e vamos nos encontrando semanalmente. Fiquem à vontade para críticas, sugestões através aí do nosso Facebook. Então, até o próximo encontro.